Continuando o nosso mini curso de HTML, vamos agora falar a respeito das tabelas. Um dos conceitos muito importante e útil no estudo do HTML. Vamos pegar aqui então o nosso arquivo, vamos salvá-lo com o nome de... Deixa eu ver qual é a numeração que a gente já está. Estamos na 5, então vamos fazer aqui a 6. 6.html. Pronto. Tirar isso aqui. Então vamos lá. Primeiramente, para você criar uma tabela, você vai ter que delimitar a tabela pela tag table e table. Essa tag vai dizer onde começa e onde termina a sua tabela. Uma tabela, ela é composta de quê? De linhas e de colunas. Então, se você quer... Vamos criar então aqui uma linha para essa nossa tabela. Para criarmos uma linha, nós vamos delimitar a nossa linha pela tag tr, né? E tr. Aqui eu vou colocar o item que eu quero e para eu colocar o item que eu quero, eu trabalho com a tag td. Só explicando aqui, table, eu vou colocar bem aqui um comentário para cada um, o que cada um significa, para ficar mais fácil da gente entender. Aqui eu vou comentar, no caso, né? Como é que eu comento? Meu Deus do céu. Assim, a tag aqui, tá? 1, 2, 3, tá aqui. Muito bem, ó. Table, o que significa table? Marca o início da tabela. Isso aqui vai marcar o início da tabela. Deixa eu copiar esse código aqui. E aqui eu tenho que fazer assim e assim. Pronto. Aqui eu vou colocar tr. O que tr faz? O tr vai marcar as linhas de uma tabela. O td, ele vai marcar as células de uma tabela. Você vai entender melhor na prática, né? Com certeza. Tudo na prática fica mais fácil de entender. Eu vou então aqui. Vamos lá então fazer um exemplo. Então eu tenho aqui, ó, table, estou começando a minha tabela. Aqui eu tenho tr, td. Aqui em td é que eu vou colocar o valor que eu quero. Por quê? Porque aqui é que está a minha tabela. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o valor itens. E vou fechar o td. Se tiver se eu salvasse esse documento, vamos abrir aqui um HTML. Cadê os nossos exercícios? Acho que por aqui está mais fácil de achar, de executar isso. Curso PHP, HTML, nós estamos na aula 6. Ó, apareceu assim, né? Por que apareceu assim? Porque nós não delimitamos nenhuma borda. O padrão, né, nós precisamos colocar aqui a borda da tabela. Aí sim apareceu, ó. Então, se eu não colocar nada, não vai aparecer. Então, veja o que eu fiz, ó. TR, criei uma linha, ó. Que eu vou colocar aqui, inclusive, curso, né? Nem item, vou colocar curso. Você deve estar pensando, né? Como eu sou marqueteiro, hein? Aproveito a oportunidade para fazer meu marketing. Pois é, rapaz, é assim mesmo. Então, aqui, ó, curso. Aqui, ó, esse table é a tabela. TR é a minha linha. TD é a célula, tá? Eu vou criar, então, eu vou mudar aqui essa TD de curso e vou colocar para vendas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela que vai me contar as vendas, né, do curso, vamos supor assim. Então, veja bem, ó, eu estou aqui, o TR está marcando o quê? A minha linha, então eu estou na primeira linha. Então, o TD vai ser a célula, né? Então, eu vou criar aqui, ó, se eu quero criar mais um outro título, uma linha 1, ó, eu faço o seguinte, ó, eu vou criar outro TD. Então, eu vou criar aqui, ó,
vamos ver assim, como o nosso curso começou em setembro, outubro, novembro, e eu vou criar mais um para dezembro. Aí você vai entender o que está acontecendo. Vamos fazer isso aqui fictício, né? Fictício. Salvou aqui e executou aqui. Então tá aí, ó. Observa como está ficando. Então aqui, por enquanto eu não vou trabalhar a formatação, assim, o alinhamento, essas coisas todas, ainda não vou trabalhar. Vou só mostrar para você como que você faz uma tabela. Então, esse table aqui, eu vou tirar daqui, que vai delimitar, e aqui eu tenho então a primeira linha, tá? Primeira linha, e aqui são as minhas colunas. Os valores que eu quero colocar nas células, ó. Muito bem. Agora, se eu quiser criar uma outra linha, eu uso o quê? Um outro TR. Aí eu vou fazer assim. Vamos fazer um por um. Vamos colocar aqui o mês de o mês não. Vamos colocar o módulo 1. Módulo 1, para você ver como a coisa está acontecendo. Ó, aqui eu já estou começando uma outra linha. Essa linha começou aqui e acabou aqui. Aqui eu já estou começando uma outra linha. E esse TD aqui é a célula. Ó, salvando, ó. Por que ficou assim? Porque eu só criei um, ó, só criei uma linha. Eu poderia criar outras com valor vazio? Poderia, sem problema nenhum. Né? É o que eu vou fazer. Na verdade, não com valor vazio não, mas eu vou logo pegar bem aqui, que já tem a quantidade certinho. Vamos fazer assim. Você pode criar valor vazio sem problema, desde que você crie, né? Aqui, ó. Setembro, né? Eu vou colocar aqui 100, quem dera, né? Coloca aqui 200, 300 e 400. Salvando aqui e observando aqui, ó. Observa que aqui eu já tenho, ó, valores. Então, se eu não criasse essa célula aqui, cadê? Salvei não, né? Ó, observa que aqui não ia existir. Agora, eu poderia criar essa célula aqui. Para eu criar essa célula vazia, tem um código aqui que eu coloco o caractere vazio, eu não me lembro qual é não. É N alguma coisa. Eu não me lembro não. Aí eu posso colocar um pontinho aqui só para ficar, ó, tá? Então tá aí, ó. Estamos então criando a nossa tabela, né? E aí vamos colocar aqui 100, Ctrl C. Aí aqui você pode criar o módulo 2, 3 aqui é o 2, que são valores aleatórios, 210, 80 e 10. Então tá aí, ó. Criando a nossa tabela. Se eu tirasse essa parte bem aqui, bora. Opa, faltou salvar, né? Olha como ia ficar. Observa que fica bom da gente organizar também, né? Porque se você não colocar em tabela, você não conseguiria colocar esse efeito assim, então, com tanta facilidade. Então, coloquemos aqui o bora. E você tem a borda. E é lógico que aqui você pode colocar também o nome, o alinhamento e tudo mais. São essas coisas que a gente vai ver agora. Então, entendendo, table, abre a tabela e table fecha a tabela. O TR alinha e o TD a célula, tá? Muito bem. Você observou que aqui eu tenho um valor, né? Eu vou criar, aliás, o módulo 1 sumiu, né? Por que o módulo 1 sumiu? Ah, sim, aqui é o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Eu quero colocar 3 porque é o seguinte, eu queria que você observasse agora uma outra tag, né, para a tabela. Veja só, aqui você viu que eu criei normal, as linhas e as colunas tal. Se eu quisesse criar aqui, ó, e você vai ver a diferença agora, eu vou criar aqui não
com TD. Eu vou criar com TH. Ó, veja o que aconteceu. Qual é a diferença disso ter acontecido? Vamos criar aqui com TH. Aí você vai saber já já o que é o TH. Ó, eu não pedi para ele colocar negrito. Eu só coloquei TH. Porque é o seguinte, o TH, ele vai informar que é um título da tabela. Então, a diferença do TH para o TD é que o TH ele vai entender que aquele valor representa um título da tabela e aí, automaticamente, ele coloca esse valor em negrito. Assim como eu poderia ter feito aqui também, ó. Aliás, esse aqui não. Mas esse aqui, ó, TH e TH. Aqui eu fecho com TH. Você podia, lógico, trabalhar de outro jeito também. Aqui eu só estou dando as opções. Olha aí, ó, tá? Então, diferente, né? Você trabalhando com TD, ele vai criar, com TD ele vai criar, normal. Agora, você trabalhando com TH, ele vai entender que aquilo ali é um título e aí ele já coloca em negrito, tá bom? Acho que deu para entender. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar mais um comentário, que é justamente a tag TH. Então, TH marca a célula na tabela como se fosse um título. E a diferença é que ele coloca em negrito. Agora é o seguinte, se você quiser colocar alguns atributos para melhorar a sua tabela, aí você pode fazer. Então, vamos conhecer agora o atributo. Cadê? O atributo align. Esse atributo align, ele tem 3 valores. Ele pode ser o valor left, center, ou pode ser também do tipo right. O que significa isso? Ele pode colocar a tabela alinhada à esquerda, no centro ou à direita. Ele tanto pode ser utilizado pela TR, aliás, pela TR, pela TD ou pelo TH. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar essa aqui, né, que valor 100, que tem menor, e vai dar para eu visualizar melhor. Os outros não vai dar para visualizar. Cadê o que tem? Aqui, ó. Então, eu posso colocar esse TD e fazer assim, ó, align igual a center. Executando, olha aí, tá? Então, ficou o quê? Ficou alinhado no centro. O 200, que é isso aqui, eu posso colocar o seguinte, TD, ó, observa que é dentro da tag TD, tá? Eu poderia colocar aqui também, dentro da tag TH ou da tag TR. Vou colocar aqui dentro da tag TR para você ver a diferença. Qual foi a diferença? É que se você colocar na tag TR, ele já vai alinhar toda a linha, toda. Né? Todo mundo já vai ficar alinhado. Lógico, porque eu estou trabalhando com a linha. Se eu colocar dentro da tag TD, ele vai alinhar somente aquela coluna. Aliás, somente aquela célula, né? Aqui eu vou colocar o right. Então, como fica agora? Errado, né? Fica errado. Como é que fica? Fica errado. Por quê? Porque aqui eu botei errado. Aqui, ó. Pronto, agora sim. Só que não pegou o alinhamento, não. Acho que é porque eu escrevi errado. Deixa eu ver aqui. É assim que se escreve? Ah, é. Tá certo. Agora tá certo. Então, ó, esse aqui tá centro, esse aqui tá direita e esse aqui tá esquerda. Então, o alinhamento que a gente viu agora, o atributo align. Então, já vimos que o TR vai marcar as linhas de uma tabela, o TD as células, o TH as células, só que ele vai considerar como se fosse um título e coloca em negrito, e o table que vai marcar a tabela. E o align que pode ser o left, o center ou o right.
Isso aqui está escrito errado. Isso aqui é um T bem aqui. Vamos agora então ver outro argumento. Vamos ver o argumento vAlign. Nós vimos que o align ele vai nos dar o alinhamento, né, aqui, esquerda, direita, aliás, esquerda, centro, direita. Então vamos ver o que o align faz. Ele vai ter o seguinte argumento, né? Ele pode ser no top, ele pode ser no middle, ou ele pode ser no bottom. Você já deve ter imaginado o que ele faz. Eu vou modificar então aqui o módulo 1 e vou fazer assim, ó, curso de lógica de programação, né? E vamos ver o que acontece. Não queria que acontecesse isso aqui não. Curso de lógica de programação. Vou dar um BR bem aqui. Vou colocar isso aqui como TD. Ele não está pegando o BR, né? Deixa eu ver se agora ele pega. Também não pegou ainda. Alguma coisa está errada. TD. Aqui eu vou colocar um outro BR. E aqui eu vou colocar um outro BR. Aqui eu quero o efeito. Né? Eu não quero que ele fique. Agora pegou. Por que aqui não pegou? Lógico que tinha que pegar, né? BR. Não precisava também eu colocar isso, mas era para ter pego. Pronto, agora pegou. Curso de lógica de programação, ele se adequou ao texto. Então o que aconteceu aqui? Ó? Observa que agora esse texto aqui ficou grande aqui esse texto e aqui eu tenho um espaço grande. Aqui então eu posso alinhar para cima, para baixo e para o meio, né? Como não? Então veja bem, para que eu fiz isso? Para fazer exatamente aqui, ó. Se eu colocar o vLine e se eu colocar aqui a opção button, vejamos o que acontece. O 100, né? O 100 está button. Ó, então tá aí, ó, button. O que aconteceu? Ele ficou na parte de baixo. Então, o alinhamento vLine, ele vai alinhar de acordo com a vertical. O align com a horizontal. Então, se eu quisesse que ele ficasse align e no meio, aí eu ia colocar o quê? Align igual a center, né? Ó, ele ia ficar aqui, ó, no meio. Por quê? Por causa do align. Ia ficar embaixo por causa do button. Agora vamos ver o outro. Vou copiar esse código aqui para não ter que estar digitando de novo. Ó. Agora eu vou colocar aqui, ó, top. Ó, foi lá para cima e está no meio. Mas eu poderia colocar top e left. Ó, tá para cá. Vamos colocar o outro como sendo button, top, middle, né? Middle. Aí aqui ele já vai ficar o quê? 100% centralizado. Por quê? Porque ele está centralizado tanto na vertical quanto na horizontal. Então é isso que eu queria mostrar utilizando o vLine. Então esse é um outro argumento, vLine. Então já vimos o align, o vLine e muitos outros aí. Agora nós vamos ver um outro argumento, que é o call_span. Esse argumento call_span, ele vai definir quantas colunas uma célula pode atingir.
Então, call_span, ele, por padrão, ele é 1. Então, ele vai definir quantas colunas uma célula, né, pode atingir. Ele pode ser aplicado ao TD, né, e pode ser aplicado também ao TH. Eu vou criar então aqui, ó, observa aqui, ó, eu vou criar, aqui eu tenho o meu, cadê o TR daqui? O TR, saiu isso. Ó, aqui então tá assim. Eu vou criar bem aqui uma outra linha aqui no começo. Vou criar aqui uma linha qualquer e vou criar aqui um TR, um TD, que é uma coluna, que eu vou escrever assim, relatório de vendas. Aí eu coloco aqui o TD e aqui eu vou fechar com o meu TR. E aí o resultado que eu vou ter, olha só, é esse aqui, né? Mas observa que eu não queria que ficasse assim. Eu queria que esse, na verdade aqui é mesclar, né? Seria mais ou menos isso, mesclar. Eu queria que esse relatório de vendas ficasse bem aqui centralizadozinho, bonitinho, e pegasse todas essas linhas. Então, para isso, eu coloco aqui dentro do TD a opção call_span e dou um valor. Quantos valores são? 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Então, coloco 5 e agora eu tenho um resultado, ó, o efeito que eu quero. Ah, mas ainda não está no centro. Aí já é outra coisa. Você coloca o align, que a gente já viu, igual a center. Executando. Pronto. Ah, mas não está negrito. Aí já é outra coisa. Aí você vai colocar o font color. Ó, poderia colocar aqui. Para ficar negrito, você coloca aqui o BR, né? Aliás, o B de bold. Mudar a cor da fonte. Isso aqui já é outra coisa também. Executando, vamos ver como ficou. Ó, relatório de venda, tá bom? Então, esse foi o que? O call_span. Para que serve o call_span? Você, na verdade, você vai mesclar colunas, né? Você vai cortar aqui a quantidade de colunas que você quer com o call_span. Quando você estiver trabalhando com o Dreamweaver, você vai ver que fazer isso é muito fácil, né? Mas é por ser tão fácil, é que muita gente não sabe mais programar HTML, porque faz tudo visual e acaba não entendendo. Por isso que é o objetivo desse curso, mesmo maçante, e mesmo assim, a gente continua aqui na nossa luta. Vamos então continuar. Ora, se o call_span tem a ver com a linha, com as colunas, consequentemente, nós teremos um correspondente dele para a coluna, que é o call_span. Aqui só muda que vai ser a linha, né? Então, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse mesmo efeito e vai fazer isso, ó. Tá? Vai cortar uma quantidade de linhas. Eu não vou fazer nenhum exemplo, porque aqui nenhum é viável, né? Mas se você quiser fazer... Aliás, eu vou fazer assim. Eu vou criar bem aqui. Então, aqui, ó, antes de vendas, eu vou criar bem aqui uma coluna, né? E eu vou juntar isso aqui tudinho. Na verdade, vou mesclar essas colunas. Então, bem aqui, eu vou criar um TD. Vou fazer um call_span. Quantas são? 1, 2, 3, 4. No caso, são 4, né? Call_span. Aqui eu não tenho essa aqui, não. Só tenho call_span igual a 4. Vamos colocar aqui mesclado. Não, vou colocar a palavra call_span mesmo, para saber que foi um call_span. Pronto. Aqui eu vou fechar o meu TD. Vamos torcer para que dê certo. E deu certo. Aqui no caso, aí aqui é porque eu criei mais um, eu poderia criar aqui, ó, aí eu teria que aumentar aqui esse moço aqui para 6, porque agora tem 6. E aí a nossa tabela fica muito bonitinha, né? Tá ficando direitinho. Tá certo? Para a coisa ficar mesmo melhor, vamos tirar essas quebras aqui todinho. E aí a coisinha vai ficar muito melhorzinho. Pronto. Pronto, ó. A tabela ficou agora bem mais legal, certo? Então aqui, ó, o call_span corta as colunas, as linhas, e o call_span corta as colunas.
Isso é bem fácil de entender. Como você pode ter observado, aqui nós temos aqui essas bordas da tabela. Você pode modificar essa espessura dessa borda. Se eu colocar aqui 3, observa que aumentou, né? Se eu colocar aqui 30, o exagerado, olha como ficou. Se você achou isso aqui bonito, você pode fazer isso aí, né? Se eu colocar aqui 2, agora você também pode colocar 0, né? Quando você coloca 0, fica sem nada. Então, esse então é o border. Faltou então, né, nós dizermos aqui o que, que o border faz. Border, ele vai definir... O que, que ele vai fazer mesmo? Ele vai definir a espessura, é isso mesmo, espessura da borda da tabela. Pronto. Ainda trabalhando com a tabela, agora nós temos o cell spacing. O que, que o cell spacing faz? Esse cell space, ele vai definir o espaço entre cada célula na tabela. Isso tudo a gente só entende melhor fazendo, né? Então aqui, ó, esses atributos, o border e o cell space são aplicáveis à tabela, certo? Aqui você pode pôr cell spacing, o nome aqui já é bem, coloca aqui 6, eu digo 6, tá aí, executando. Aí eu coloquei borda igual a 0, aí não tem sentido nenhum fazer isso. Vou colocar aqui 1 mesmo. Ó, então veja só, tá aqui, ó como ficou. Vou colocar maior então, porque é para visualizar melhorzão mesmo. Pronto, ó o cell space, como ficou. Se você achou isso bonito, então você pode utilizar nas suas tabelas. Se você colocar cell space igual a 1, tá? Então, cell space, borda, cell space. Um outro argumento também que é aplicável à tabela é o cell padding. O cell padding. Esse cell padding, ele vai definir a distância, entre o texto e a borda de cada célula. Aqui nós vamos colocar, eu vou tirar o cell space, que aí ele já vai assumir o padrão dele. Vou colocar cell padding igual, primeiramente sem nada, igual a 0, né? Vamos colocar assim, vou colocar igual a 1, que eu acho que deve ser o padrão. Tá aí, né? Agora vamos ao nosso exagero, para a gente ver logo o resultado mesmo. Então, tá aí, ó. Você já deve ter entendido, né? Quando você aumenta assim no Word, que você pega a tabela e arrasta. Então, é isso aqui, ó, cell padding. Ah, tá muito, ainda não consegui visualizar. Ah, não, por você vai já ver. E aí, conseguiu? Então, ele aumentou a distância, né? Eu não sei se é possível, vamos colocar o 0. 0 é o tamanho padrão. Então, quer dizer que não tem nenhum espaço entre o texto e a tabela, tá? Então, o cell padding vai colocar a distância entre o texto e a borda de cada tabela. O cell space é o espaço entre cada célula. Um outro argumento que nós vamos ver agora é o argumento... Por que isso aqui está aqui? Isso aqui tem que estar aqui. Não cabe, né? Tá, porque aí então o problema é teu. É o argumento width. Vamos colocar aqui. O outro argumento é esse argumento aqui, ó, o width.
Então, esse argumento, ou esse atributo, ele vai definir, né? Ele vai definir, cadê? Vai definir quanto da tela uma tabela ou célula deverá ocupar. Esse argumento, ele tanto pode ser utilizado para TD, para TH ou para table. Para table. Tanto pode ser utilizado. Então, se eu colocasse aqui o widget, que eu posso colocar em porcentagem ou em valor, 100%, vamos ver o que ia acontecer. Olha só, ele pegou o que? A tela toda, né? Então, ele pegou toda a tela. Se eu colocasse aqui em apenas 30%, ele ia pegar o mínimo possível. Ó. Tá? Agora aqui, então tá aí. Como você pode ter observado, ele se ajusta, ó, e o módulo 2 ficou bem prensado. E eu vou fazer mais, cadê? Eu vou colocar 20%, aí também eu já estou forçando, né? Mas vamos lá. Aqui foi o máximo que ele pôde alcançar, né? Também já exagerei. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Observa que o módulo 2, ele cortou. Mas eu tenho como evitar que ele faça isso. Como? Existe um argumento chamado NoWrap. Eu nem coloquei aqui, mas eu vou já colocar. NoWrap. Então, esse argumento, ele vai evitar que haja uma quebra na linha. Lógico, se você usar BR, vai ter a quebra na linha. A quebra na linha está justamente assim, ó, nesses casos aqui, em que automaticamente se ajusta. Por exemplo, em módulo 2, com 30%, com 20%, ele quebrou. Eu vou colocar, então, bem aqui em módulo 2, no TH, eu vou colocar NoWrap. Vou agora daqui, ó, e observa que ele se ajustou, mesmo eu colocando a porcentagem de 20%. Por quê? Porque o NoWrap evita que haja essa quebra. Basta eu tirar o NoWrap daqui. Cadê? Onde que eu pus o NoWrap? Aqui, ó. Basta eu tirar o NoWrap daqui. E aí a quebra acontece de novo, tá? Então, se você precisar que não quer que haja uma quebra, então é só você utilizar NoWrap. Continuando. Então, aqui nós usamos, cadê? Nós usamos para a tabela em toda, né? Nós utilizamos aqui em porcentagem, mas nós também poderíamos utilizar, eu vou até tirar isso aqui daqui, para cá, para o TD também, ó. Vou colocar bem aqui nessa tabela aqui de vendas, vamos colocar 30%, 50%. Aí já saiu até da... Ah, não, mas é porque aqui eu fiz besteira. Ó, 50%, né? Para que esse exagero todo? Mas para você ver que você pode. 50% ele pegou, ó, vendas e jogou 50% da tela, ele utilizou. Assim como se eu colocasse 10%, ele vai no menor que ele pode ter. Tá aí, ó. Tá? Então, esse foi a tag widget. Vamos então continuar. Eu acho que eu não falei, mas eu vou falar assim. O widget ele pode ter tanto em porcentagem, como pode ser em valor mesmo. Ó. Vou colocar aqui 30. Eu não sei exatamente essa proporção, tem um cachorro chato latindo aí. Vamos colocar aqui, ó, 60. Aqui no caso, ó, não é 60%, né? É em valores, a largura é em valores. Eu não tenho muito essa dimensão aqui, né? Por isso aqui não está dando. Vou colocar aqui 800, ver se a coisa se desanda agora, não é possível.
Ah, sim, é porque o tamanho já era menor daquele que eu estava colocando, tá? Então por isso que não estava tendo efeito nenhum, porque o tamanho já era maior do que eu estava colocando. Então eu coloquei, ó, 600, observa que aumentou, né? Se eu botar 500, ó, diminuiu. Então você tanto pode colocar em porcentagem, como que você pode colocar em número mesmo, em valor. Considerando que a tela é 600 por 800, eu tinha colocado 300, vamos colocar agora, 300 já era inferior ao valor, tá aí. Então, e com isso, nós terminamos aqui o estudo da tabela. Acredito que temos estudado todos os atributos. Então, começamos pelo table, que vai marcar o início e o final da tabela. Depois nós estudamos o tr, que vai marcar as linhas de uma tabela. Fizemos aqui vários exemplos. O td vai marcar as células de uma tabela. O th vai marcar as células de uma tabela como se fosse um título, né? E coloca o texto em negrito. O align, que tem três atributos, left, center e right, que vai alinhar o texto. Esse atributo aqui você utiliza tanto para a tabela como para o TD, o TR e o TH. O call span define quantas linhas, quantas colunas uma célula pode atingir. O row span define quantas linhas uma célula pode atingir. O non-wrap evita que haja uma quebra de linha. O border vai definir o tamanho da borda. O cell space vai definir o espaço entre as células na tabela. O cell pad vai definir a distância da tela e uma tabela onde deverá ocupar. E o widget. Aqui é lógico que eu não trabalhei com o border, background, column. Ficou faltando aqui eu falar a respeito de dois. Falta aqui, ó, base color. Esse base color ele vai dar uma cor de fundo. Vou colocar aqui blue, por exemplo. Ele vai dar uma cor de fundo para a sua tabela. O base color, vamos ver? Ó, fica azul, né? Que você pode fazer também aquelas combinações de cores. Vamos lá, FF, estou inventando uma cor aqui. D2, E5, vamos ver se isso aqui funciona. Ó, inventei uma cor. Você pode colocar também o border color. Vamos colocar, por exemplo, red. Vamos ver se deu certo, se dá certo aqui. Ó, tá? Você pode colocar a cor da borda. Colocar aqui o cell space igual a 1 e o cell padding colocar aqui igual a 0, né? Ó, coloca aqui igual a 0 e aqui igual a black. Então fica uma, ó. Aqui vamos colocar então o cell padding também igual a 0. E aí eu tenho uma tabela desse formato. Certo? Então tá aí, todos os atributos da tabela foram falados. Espero que você tenha compreendido. Com certeza você vai encontrar bastante literatura sobre isso. E também quando você estiver estudando o Dreamweaver, você pode dar uma observada quando você faz um comando. Quando você coloca alguma imagem, você faz alguma coisa, sempre verifica o código fonte, porque com certeza gerou um desses códigos aqui. Espero ter sido bastante útil e espero você então na próxima aula em que nós vamos tratar a respeito dos formulários.